De fato, a década de 80 é uma das maiores décadas da história da Fórmula 1, onde os motores aspirados deram lugar aos motores turbo. E não só isso, as primeiras revoluções tecnológicas aconteceram na década de 80, e muitas delas por parte da equipe que citaremos nesse vídeo, a Lotus. E neste vídeo, hoje aqui no Fast Gear, contaremos os 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna na história da Fórmula 1. Em 1984, Senna estreou na Fórmula 1 pelo time Toleman. A Toleman era um pequeno time de ingleses que eram basicamente entusiastas e garagistas. Senna estreia pela Toleman no Grande Prêmio do Brasil de 84. Ao decorrer da temporada de 84, ele mostra o que veio fazer na Fórmula 1 e basicamente consegue um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco naquela chuva, naquela corrida que ficou marcada por uma chuva torrencial, aonde o Senna termina em segundo e conseguiria sim ganhar aquela corrida se não tivesse sido parada por Jack Ickx. Jack Ickx era francês e era em Mônaco a corrida. Basicamente, ganhou a corrida para Prost, pois Prost não conseguiria guiar mais algumas outras voltas e assim decretou a bandeira vermelha. Bom, mas a trajetória do Senna pela Toleman não é o assunto do vídeo. Eu quero também destacar alguns outros pódios que ele teve. Ele também teve aparições boas no Grande Prêmio da Grã-Bretanha e também no Grande Prêmio de Portugal. Ele fechou a temporada com 13 pontos e a 9ª posição no campeonato de pilotos, isso tudo com uma Toleman. Bom, até mesmo na temporada de 1984, ele já deixava o seu nome escrito na Fórmula 1, pois a Lotus, exatamente, a lendária Lotus, aonde Emerson Fittipaldi tinha ganhado corridas e campeonatos, ficou interessada pelo piloto brasileiro. Assim, no ano mesmo de 1984, Senna assina entre o Grande Prêmio de Monza um contrato com a Lotus para o ano de 1985. Àquela altura, o seu principal rival seria Hélio De Angelis, o seu companheiro de equipe. A Lotus, em 1983, haviam trocado os motores Ford Cosworth aspirados pelos motores Renault em 1983. Então, a partir do ano de 83, a Lotus tinha agora os motores turbo da Renault. A Renault foi a principal equipe que entrou de cabeça na Fórmula 1 com os motores turbo, indo contra todas as outras equipes que estavam de motores aspirados. Basicamente, demorou um pouco, mas os anos de 1980 e 1981 foram bem animadores para a grande montadora francesa. A Renault, junto com Alain Prost, conseguiu diversos resultados positivos, então isso deixou a Lotus um pouco atenta. Será mesmo que então, se colocassem os motores Renault no seu chassi daria certo? Então, daria muito certo, pois eles tinham uma pessoa muito especial dentro da Lotus e o nome dele era Colin Chapman. Colin Chapman basicamente foi o cara que criou diversos carros e que deu o título a Emerson Fittipaldi, deu a possibilidade dele lutar o título na década de 70. Ele utilizava muito o efeito solo. Basicamente, a Fórmula 1, a partir dos anos de 1980, exploraria de uma forma direta o efeito solo. Bom, basicamente grudavam os carros no chão, possibilitando que altas velocidades seriam alcançadas até mesmo nas curvas. Portanto, Colin Chapman foi o principal que introduziu esses tipos de assoalhos e aerofólios, deixando então a Lotus dele grudada no chão para fazer as curvas. Porém, como nem tudo são flores, Colin Chapman perderia a vida em 1982 vítima de um infarto, e basicamente a Lotus perdia o seu precursor. Para o seu lugar foi escalado então Gerardo Carouge, um dos maiores engenheiros automobilísticos e designer dos maiores carros franceses que já trabalharam na história da Fórmula 1. Bom, basicamente ele foi o cara que fez o 97T. O 97T, este que seria o primeiro carro que Senna pilotaria na Lotus. E bom, nada que um conjunto perfeito não dê perfeição. Basicamente, o carro era muito bom, aerodinamicamente um dos melhores carros do grid, só que tinha um grande problema. Na década de 80 foi quando as principais revoluções tecnológicas entraram na Fórmula 1 e todos os carros passavam por diversos problemas, seja eles elétricos, seja eles de ignição, seja quais forem, e a Lotus sofreu bastante com isso, mas juntando potência, juntando talento, juntando um chassi equilibrado, eles conseguiam diversas coisas, e não deu outra. Basicamente, Hélio De Angelis e Ayrton Senna conseguiram um quarto no campeonato de pilotos. Mas então,
Basicamente, eu falei um pouco sobre a Lotus e não falei sobre a vitória de Senna. Senna então estreia no Grande Prêmio do Brasil, mas abandona por um problema elétrico no seu carro. Mas para Portugal seria diferente. A Lotus não contava com uma grande confiabilidade, mas mesmo assim Senna consegue fazer a pole position, e Hélio De Angelis conseguiu um bom quarto lugar para largar no Grande Prêmio de Portugal. Na manhã daquele dia 21 de abril de 1985, Portugal acordava nublada, com muito frio e um tempo totalmente chuvoso. Aquela corrida era prevista 70 voltas, mas, basicamente, resultou somente em 67. Todos sabiam que estourando o limite de 2 horas não daria tempo de fazer as 70 voltas. Bom, Senna consegue então fazer uma boa largada, largando na frente de Prost. Consegue administrar abrindo um pouco de vantagem, mas sempre levando ali da forma que dava. Como chovia bastante, o brasileiro mesmo disse em entrevistas depois da corrida que mal conseguia colocar o carro na pista todas as voltas, então ele ia levando do jeito que dava. Agora, os outros pilotos cometeram diversos erros, principalmente o Prost. Todos sabem que o Prost sempre teve uma grande dificuldade na chuva. Então, Senna consegue completar um Grand Chelem pela primeira vez. Ele consegue fazer a pole position, faz a volta mais rápida, especificadamente na volta 15, e consegue a vitória. Senna então colocava ali mais uma vez o seu nome na história da Fórmula 1 e também do automobilismo brasileiro. Depois de Nelson Piquet, Senna se tornaria mais um vitorioso, liderando das 67 voltas, todas as 67 voltas. Então, o resto é história. Basicamente, Senna saía dali em terceiro no campeonato, lutando sim pelo campeonato, de forma até um pouco mais complicada, porque como eu já disse antes, a Lotus não tinha uma grande receita, uma equipe realmente para poder lutar com uma McLaren ou até mesmo com uma Ferrari na época, e uma Williams, mas tinha um carro ali equilibrado que dava sim para ganhar algumas corridas e lutar por vitórias. Bom, Senna conseguiria mais uma vitória ainda em 85 no Grande Prêmio da Bélgica e terminaria naquele ano de 85 numa boa posição, num quarto lugar na sua segunda temporada de Fórmula 1, desbancando o seu companheiro de equipe, Hélio De Angelis, que Hélio De Angelis já era um cara muito veterano e muito experiente, então Senna vinha realmente mostrando que ele era capaz e que ele estava na equipe certa, porém precisava de alçar voos maiores. Então, até o final de 1987, Senna lutou pela Lotus, mas depois se transferiu para a McLaren, e o resto todos nós já sabemos, é história. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal. Eu agradeço a todos vocês que viram o vídeo até o final e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos do Fast Gear para vocês darem uma olhada. Então é isso, um forte abraço e até mais, pessoal!